Dízimo fala de amor? Deveria, mas não fala. Sábado fala de amor? Deveria, mas não fala. O amor é maior do que o sábado. Porque se alguém precisa de você no sábado, o amor é maior do que o sábado. O dízimo é inferior ao amor. O templo, o culto, a doutrina da tua igreja não é nada perto do amor. O amor é o caminho supremo. Mas eles queriam matar Jesus. A essência da lei, o substantivo, o espírito que dá vida da lei, lei é Bíblia. O espírito da Bíblia é o amor. Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Danilo e esse é o nosso canal Templo em Construção. Eu quero agradecer a todos os inscritos do canal e aos que me acompanham. Todos os vídeos estão me acompanhando. E eu espero mesmo que tudo que eu falo aqui vocês estejam ouvindo e estejam sendo edificados. Eu não falo isso para nada que eu ensino aqui. É para me enaltecer, eu só falo as coisas aqui para compartilhar o que eu aprendi, o que eu venho aprendendo com o Evangelho. Hoje a gente vai fazer um vídeo muito especial. É um vídeo sobre que eu estava querendo fazer muito tempo. Esse já vai ser o vídeo número 20 e eu queria que ele tivesse sido número 10. Mas muitas coisas precisavam ser ditas antes de passar para ele. É um vídeo, um tema de grandíssima importância e de uma importância que nada, na minha opinião, nada se pode colocar acima disso, exceto Cristo, né? Mas vamos lá. Qual o tema do vídeo de hoje? O tema do vídeo de hoje é o caminho mais excelente, o melhor caminho a se seguir, o mais indicado, o melhor estilo de vida a se ter, o melhor estilo de vida a se escolher, a se seguir. E de onde eu tirei isso, o caminho mais excelente? Eu tirei de Paulo, que é uma frase que ele fala no final do capítulo 12 de Corinto. Da carta aos Coríntios, primeira carta de Coríntios. E para se entender o que é esse caminho mais excelente, primeiro eu tenho que explicar uma coisa para vocês. As Bíblias que a gente tem, elas estão subdivididas em capítulos e versículos. Um texto, por exemplo, qualquer carta, qualquer livro, ele vai ter a divisão de capítulos e versículos. Exceto de Judas, que só vai estar dividido em versículos. Mas na maioria, grande maioria, todos têm a subdivisão de capítulos e versículos, e ainda vem as, se eu não me engano, chamadas de epígrafes, que são os títulozinhos que tem algumas partes da Bíblia, tipo a oração dominical, de quando Jesus vai ensinar os discípulos a orar. E temos outras, temos vários temas. Em 1 Coríntios 3 temos a suprema excelência da caridade. Que questão de caridade nesse texto de 1 Coríntios 3 é uma interpretação da palavra no grego. E a gente vai ver isso ainda hoje, o porquê disso ser uma má interpretação, uma má tradução. E também
a gente vai esmiuçar essa questão da má subdivisão de capítulos e versículos. Por que é mal dividido? Porque primeiramente a Bíblia, o escrito original, ele não é dividido em versículos e capítulos, são cartas. Então é carinha. Você manda uma carta para alguém, você não divide ela em capítulos e versículos, títulos e subtítulos. Então esse foi um erro que os que trouxeram a Bíblia para a gente fizeram, dividir em capítulos e versículos. Eles queriam fazer isso para facilitar, mas acabaram em alguns textos dificultando. Serve para localizar, encontrar um texto? Serve, mas não serve, mas atrapalha na questão do entendimento, principalmente para aqueles que são leigos ou são preguiçosos para ler, não tem paciência de ler um capítulo atrás do outro. E vamos dar início ao tema do vídeo, que é o caminho mais excelente. E a gente vai ler o texto do capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 31 ao verso 13 do capítulo 13. E você vai entender a questão da subdivisão. Vamos lá. Disse Paulo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como metal que soa, como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, e então o que é em partes será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas o maior de todos é o amor. Isso é o que Paulo tem para passar sobre o caminho mais excelente. A visão de Paulo sobre o melhor caminho, o melhor estilo de vida a se seguir. E ele começa no capítulo 12, ele está falando sobre os membros do corpo, sobre os dons, onde cada um foi colocado. Ele vai falar sobre os dons e vai dizer que um caminho maior, melhor do que os dons, ele iria mostrar. Ele mostra o que muitos se atrapalham por causa da subdivisão, como eu falei. E Paulo vai dizer: procurai com zelo, com cuidado, com dedicação os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente do que os dons, um caminho melhor, mais importante do que os dons. E ele vai e diz: ainda que eu falasse a linguagem dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, nada seria. E ele fala que seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ou seja, não seria demais, só nada demais, nada demais. Ele não seria algo melhor.
Seria algo que tem em qualquer lugar, que não faz nada além de sons, sem importância, se não tivesse o amor. E ele vai dizer que, ainda que ele tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e a ciência, e ainda tivesse toda a fé de maneira tal que conseguisse transportar os montes de lugar, e ele não tivesse o amor, de nada isso lhe adiantaria. E ainda que ele distribuísse toda a fortuna dele, aqui caridade, distribuindo a fortuna para os pobres. Por isso a questão de caridade nesse texto está errada. É amor, caridade não. Ainda que ele distribuísse todos os bens dele para dar aos pobres, ou seja, ainda que ele fizesse caridade, porque aqui seria caridade, ele dizendo que se ele fizesse caridade e não tivesse caridade, o correto é, se ele fizesse a caridade de se dispor de todos os seus bens para dar aos pobres e não tivesse o amor, isso nada adiantaria. Da mesma forma que ele se entregar de forma sacrificial, sacrificar o seu próprio corpo, entregar a sua própria vida por algo, por alguém, e não tivesse o amor, de nada adiantaria, seria um sacrifício vão. Quando ele fala de dar o seu próprio corpo para ser queimado, é disso que ele está falando. Se entregar por algo ou alguém, ou em nome da fé, e não tendo amor, de nada adiantaria. Ele vai dizer que o amor, ele é sofredor. Por que o amor é sofredor? Porque ele se preocupa com os outros e acaba com essas preocupações sofrendo. O amor, ele é benigno, ou seja, ele é do bem, quer o bem, procura o bem, por isso o amor é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade. A leviandade seria o desejo para fazer o que é bom para si e não para o outro, tratar maldosamente com segundas intenções. E o amor não se ensoberbece, não se acha melhor do que o outro. Quem está seguindo esse caminho mais excelente não se acha melhor do que o outro por qualquer motivo. Não se importa com indecência, não se importa, não é questão de se vestir o porte, não é um ser em si mesmo indecente, não questão de roupas, mas porte. Quando uma pessoa chega para você e você diz que ele tem um porte de um homem de caráter, não é porque ele tem a roupa, mas sim porque ele, através da fisionomia dele, das atitudes dele, do jeito de você ver ele andar e agir, você diz que ele tem um porte de um homem de caráter. E a mesma coisa é indecência aqui. Não se porta com indecência, ou seja, não se porta com, não tem um porte de uma pessoa indecente, maldosa, maliciosa. Não busca os seus interesses. Como eu disse, o sofredor se preocupa, o amor é sofredor e se preocupa com os outros, ou seja, ele não busca os seus interesses, sim o que é melhor para o outro. Não o que ele acha que é melhor, mas o que ele sabe que é melhor para o outro. Não se irrita e não suspeita mal, ou seja, o amor, ele não, aquele que segue esse caminho mais excelente, leva esse estilo de vida, ele não se irrita com as pessoas e ele não suspeita mal, não pensa mal sobre elas, não folga com a injustiça, ou seja, não se alegra, não se contenta com a injustiça, mas sim com a justiça. Se alegra, se contenta com a justiça. O amor nunca falha. Você vai dizer, mas eu tratei fulano com tanto amor e ele me jogou os pés, me jogou pedras. Paulo vai dizer que o amor nunca falha, porque ele não falha. Não é porque o outro não retribuiu você com amor que para você o amor falhou. Não. O amor nunca falha. E ele vai dizer que tendo
havendo profecias, por causa do amor, elas serão aniquiladas. Por isso o amor nunca falha. As profecias podem falhar, mas o amor nunca vai falhar quando chegar a tocar em alguém. Essa pessoa for realmente alcançada e tocada pelo amor, esse amor não vai falhar. Havendo línguas, cessarão, e havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ele está falando que as línguas, as profecias e a ciência são coisas em parte, né, que não são completas, não são perfeitas. E ele vai dizer, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Como ele disse, o amor não falha, e tendo profecias serão aniquiladas, tendo línguas cessarão, acabarão, e tendo ciência desaparecerá. E ele vai dizer que quando chegar o que é perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado. O que é esse perfeito? É esse caminho mais excelente, que sobressai os dons e que vai sobressair a tantas outras coisas nesse mesmo texto. E Paulo vai dizer que quando chegar no amor, tudo isso vai desaparecer, não vai ser importante. E ele vai dizer que quando ele era menino, ele andava como menino e fazia as coisas de menino. Os dons, quem se importava com as profecias, com as línguas e com a ciência, esses são os meninos. E ele vai dizer que depois que ele chegou a ser adulto, ele deixou das coisas de menino. Que no contexto isso quer dizer que quando ele chegou ao amor, ao caminho mais excelente, ele deixou dessas coisas de se preocupar com as profecias, com as línguas e com a ciência, porque para ele o amor se tornou a fase adulta dele, porque o que é perfeito aniquila aquilo que é em parte. E ele vai dizer que agora vemos como espelho e depois nos conheceremos como somos conhecidos. Ele diz, porque agora vemos por espelho em enigma, ou seja, não entendemos o que vemos, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. E ele vai dizer que agora permanece a fé, a esperança e o amor, e o maior de todos é o amor. O amor é maior do que os dons de profecia, línguas, do que o conhecimento. O amor é maior do que a fé e a esperança, porque o amor contempla tudo. Mesmo Paulo, um homem cheio dos dons, que falava várias línguas, como ele mesmo diz no capítulo 14 ou no capítulo 13. No capítulo 14 ele diz que fala várias línguas, mais do que todos os de Corinto juntos. E ele vai dizer, logo depois de dizer que o amor é mais importante, e ele diz que o amor é mais importante e que tudo o resto está abaixo do amor. O amor ainda é maior do que a fé e do que a esperança. O amor é o ápice da maturidade cristã. Quando você chegar no amor, você não vai mais precisar de dons de línguas, não vai precisar mais de profecias e não vai mais precisar de conhecimento, porque o amor vai ser o suficiente para você. O amor vai ser a sua veste, o seu calçado, a sua armadura que vai te revestir nesse caminho. O amor, independentemente de amor de irmão para irmão, de pai para filho, de mãe para filho, de filho para os pais, de amigo para amigo. Não é só o amor fraternal de irmão de igreja para irmão de igreja. Não é só isso.
É um amor que engloba todas as palavras de Cristo sobre o amor. Mesmo ele não tendo falado diretamente a palavra amor, quando ele diz: bendizei os que vos maldizem, ele está dizendo: amai e falai bem daqueles que falam mal de vocês. Amai os vossos inimigos e todas as outras, como ele fala, aqueles que vos perseguem, desejai bem para eles, mesmo eles desejando mal de vocês e buscando incansavelmente acabar com vocês. Desejem o bem para eles, como Estevão fez e disse: Senhor, não lhes impute esse pecado, como Cristo fez. Senhor, eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes. Como vários e vários mártires devem ter feito a mesma forma. Você aprendeu errado. Você aprendeu a amaldiçoar aqueles que te perseguem e te fazem mal. Mas Cristo diz: amai, bendizei e desejai o bem a eles. E é isso que Paulo traz pra gente: o amor sem fronteiras, sem nacionalidade, sem sexualidade, sem essa sobreposição do homem acima da mulher ou de qualquer outro sexo. É simplesmente o amor ao próximo, independentemente da relação que você tem com ele, se é marido e mulher, se é um desconhecido total, se é o seu vizinho chato que fica com o som ligado à tarde e o dia todo, se é aquele seu vizinho que faz festas no final de semana quando você quer descansar, se é aquele cara, aquele bêbado que passa na rua, que não quer saber de nada a não ser só beber e que fica chateando você, aquele seu vizinho cachaceiro, aquele seu vizinho que mesmo tendo lhe pede comida todo dia. E esse é o amor que tanto Cristo, mas Paulo só fala, se aprofunda mais naquilo que Cristo já tinha pregado no seu ministério inteiro, porque a base para a doutrina de Cristo é o amor. O mandamento maior é o amor. Esse é o evangelho, o amor é o evangelho. Independentemente se você é ateu, o amor está acima da fé e é acima da esperança. E esse amor, ele não deseja mal, não se ensoberbece, não se acha melhor, não se acha mais sábio, mais salvo, mais santo do que ninguém, do que nada. Esse é o amor que Paulo, esse é o caminho mais excelente, maior do que dom, maior do que fé e esperança. O amor é maior do que tudo. E quando se chega ao amor, tudo aquilo que é menor do que ele é aniquilado. Os dons não são importantes perto do amor. E onde tem excesso de dons é porque tem falta de amor. Porque Paulo diz que quando chega o amor, os dons cessam, acabam, param. Não tem espaço para eles no lugar onde se tem amor. E não se necessita deles. Então, se você ver muitos dons, manifestações de língua nos cultos, nas reuniões, nas liturgias onde você vai, porque falta amor. Estão buscando algo para preencher o espaço que seria o espaço do amor. Aquela vaga que era para ser destinada para o amor, estão preenchendo com outra coisa. E desse jeito a gente não traça o caminho mais excelente, não traça o estilo de vida mais excelente, que é o amor. E onde tiver dons como principal prato da noite, prato do dia, vão se distanciar mais de Cristo. E porque o vínculo
da perfeição é o amor, como diria João. O vínculo da perfeição é o amor. Então, se a gente quer se ligar àquilo que é perfeito, que é Deus, Cristo, temos que ter amor. E Paulo fala que quando o amor chega, aquilo que é perfeito, que é o amor, chega, aquilo que é em parte é aniquilado. Então, vamos buscar esse estilo de vida mais excelente, esse caminho que é o amor. Que Deus possa nos ajudar nessa empreitada. Que Deus vos abençoe, nos abençoe, nos preencha de amor e nos faça seguir nesse caminho até o fim da nossa jornada, sabendo que Ele nos aperfeiçoará até o fim, até o dia que for para nos encontrarmos com Cristo. Ele estará nos aperfeiçoando com o seu amor e a sua palavra. Deus os abençoe. A maior lição de Jesus de Nazaré: o amor vale mais do que a vida. Lição de quem se deixou crucificar por amor. O amor vale mais do que a vida. O amor é o filé mignon, é a entrega, é proporcionar, é fazer fluir, é fazer sorrir, é fazer aprender, é fazer viver melhor, é servir de trampolim, é servir de apoio, é diminuir a angústia. Lição de Jesus, espetacular lição, objeto de reflexão incrível. Jesus talvez explicaria que se você vincular a sua felicidade a ter coisas, evidentemente que está tentando encher um saco sem fundo. Basta sair aí e perceber que quase tudo que você encontrar não será seu nunca. E portanto, é claro, ter tudo é uma impossibilidade, e sua felicidade será medida sempre pela régua da insatisfação, do que falta ainda, pelo desejo, pela falta, pelo que ainda não temos. E é claro, a felicidade não chegará. Talvez por isso, o filé mignon da vida nada tem a ver com colecionar, com acumular, com ter para si, mas com proporcionar, com fluir, com oferecer. E naturalmente, essa lição é extremamente linda e sábia. A vida que de fato vale a pena é a vida assumidamente dedicada ao outro. O filé mignon da vida, aquilo que fará de você um vivente feliz, é a entrega, é proporcionar, é alavancar, é permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse, é permitir que o outro sorria o sorriso que, se você não fosse, ele não sorriria, é permitir que o outro sinta a alegria que, se você não estivesse, ele não sentiria. E aí sim, você terá vivido vida boa, vida que valeu a pena. Lição de Jesus. Para Jesus, o que importa efetivamente é estender a mão e fazer daquele que é como você alguém que vive melhor por sua causa. Então, naquele momento eu aprendi que havia alguma coisa que valia mais do que continuar vivo. Basta que alguém na família que ame fique doente, para que você entenda rápido a lição de Jesus, porque você gastará num único cheque tudo o que economizou e não vai ver nisso nenhum problema. E aí você descobre rápido o que vale mesmo na hora de viver. Pensando assim, eu aprendi coisas sobre mim. Eu aprendi que para mim a vida não era o bem de maior valor. Eu aprendi então a maior lição de Jesus de Nazaré. A maior lição. O que mais vale na vida. O filé mignon da vida. Eu aprendi que o amor vale mais do que a própria vida. Podemos amar como Jesus amou. E como é que é esse amor?
É quando recuamos, é quando suportamos, é quando nos apequenamos, é quando nos retiramos para que o outro apareça. E aí, quando amarmos como Jesus amou, seremos felizes. Como é realmente enfelizador quando você é capaz de vencer a animalidade dos teus instintos e recuar para que o outro amado sorria. Isso é muito gratificante. Lição de Jesus. Espetacular lição de Jesus.